Bom dia, então, pessoal. Vamos lá, então. Iniciando nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre grupos de processo de planejamento. Mas antes disso, eu acho que valeria a pena nós falarmos um pouco sobre esse material que eu coloquei lá no nosso Google Sala de Aula. Esse é um material desenvolvido pela ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, um escopo de projeto muito bacana, um material de muita qualidade, muito bem estruturado e, da mesma forma, muito simples também. Com essas novas dificuldades aí, a gente preferiu trabalhar com esse material pelo fato dele já ser praticamente e falar por si só. Mas a gente vai passar aqui para vocês algumas pinceladas, né? Grupo 2, processo de planejamento. Vocês vão me perguntar, oi professor, e o grupo 1? Cadê esse grupo 1? Vamos voltar lá no início do material, eu vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante. Ele fala aqui que o grupo 1 é o processo, tá? Ele fala para a gente aqui que o grupo de processo de iniciação do projeto. Se a gente não vai falar sobre ele, nós já vamos começar logo no processo de planejamento, tá bom? E o primeiro deles está lá na página 6, que é o processo de integração, tá bom? Ó, grupos de processo. O grupo de processo, ele vai mostrar para a gente que aqui são definidas as alternativas para atingir o objetivo do projeto e quando serão especificadas as partes interessadas no requisito, escopo, custo, e aí vem compra, vem recursos humanos, toda essa parte, tá bom? Vamos começar planejamento da integração do projeto. Aqui a gente começa a ver uma coisa chamada PGP, que é o Plano de Gerenciamento do Projeto, tá? Que o PGP nada mais é que um documento que vai definir o projeto, como ele vai ser executado, monitorado, controlado e encerrado, tá? E por isso ele é composto de vários planejamentos específicos, tá? Que trabalham esse gerenciamento todo. Total são 10, tá bom? Esses 10, eles estão aqui bem dispostos para a gente, tá? O PGP diz para a gente que nós precisamos saber quem são as partes interessadas do planejamento do projeto, tá? Ou seja, planejar quem são essas partes. Essas partes interessadas, a gente pode entender como sendo os stakeholders, planejamento do escopo, do custo, do custo, da qualidade, dos riscos, dos recursos humanos, da comunicação, da aquisição e da integração. Olha só, ele ainda frisa para a gente que pode ocorrer mudança no decorrer dessa execução, tá? Então, assim, tem a necessidade de estar revisitando os planos com certa frequência. Por esse motivo, o PGP é um documento vivo. Ele deixa bem claro para a gente isso aqui. E eu acho muito bacana quando ele fala isso para a gente, que é um documento vivo, porque aqui, ó, quando ele fala que é um documento vivo aqui, ele está falando para a gente que o seguinte, que ele pode estar em constante modificação, tá? Ou seja, ele é dinâmico. Isso vai variar de acordo com o quê? Por exemplo, nós estamos vivendo um processo atípico, que é uma fase que nós estamos recolhidos em nossas casas. Nem por isso alguns projetos pararam. Hoje mesmo eu estava falando com um amigo de Goiânia e ele me disse que a empresa a qual ele trabalha, todos eles estão fazendo home office, tá? E aí eu perguntei para ele, falei assim, e os equipamentos, como é que foram feitos? A empresa liberou os computadores para que eles levassem para a casa deles para poder continuar o trabalho. É meio doido a gente pensar isso, né? Mas é isso que tem acontecido, tá bom? E aí a gente pode perceber que aqui, ó, vocês se lembram que nós falamos do ciclo de PDCA, que era o planejamento, desenvolvimento, atividade avaliativa e a correção? Pois é. Aqui ele mostra para a gente esse ciclo, tá? Que após a execução das ações, conforme planejado, ele deve ser mensurado os resultados, avaliado. Depois que você avaliou, você faz revisão e você planeja novamente, tá? Através disso aqui, a gente consegue estar vendo como está o andamento do nosso projeto, do nosso processo, se ele está de acordo ou não, tá? Esse Davi Cleveland aqui, ele fala uma coisa bem interessante para a gente. Vamos ver o que ele fala para a gente.
processo de análise e de explicitação dos objetivos, metas e estratégias necessárias para que o projeto, durante o seu ciclo de vida, possa alcançar plenamente seus objetivos de custo, cronograma e desempenho técnico. Então, ele é totalmente favorável a essa elaboração desse plano de gerenciamento. Tá ok? Bacana. Passando então para o item 2.2, planejamento do escopo. Aqui, no escopo, ele vai falar para a gente que o escopo é uma expressão chamada de gold planning, ou seja, banhar em ouro, né? Que significa fornecer mais do que o cliente solicitou. Ou seja, adicionar produtos ou serviços no escopo do projeto para poder alcançar esse objetivo, que é o quê? Alegrar e agradar o cliente. Com isso, obviamente, o nosso projeto, o nosso planejamento tende a ser cada vez melhor, né? Ele continua falando que o projeto deve entregar um escopo solicitado pelas partes interessadas, sem dúvida, né? Quando nós mensuramos aí o que seriam os nossos projetos em sala de aula, a gente falou em alguns objetivos. Alguns deles seriam beneficiar quem? Um indivíduo sozinho, no caso, por exemplo, dos tickets automatizados para o restaurante. Um outro que já seria um objetivo mais coletivo, que seria o refrigereco, né? E assim a gente vai percebendo que cada um deles ele tem uma capacidade de ter um escopo muito bem planejado e que pode ser agregado valor em cima disso, tá bom? Aí ele fala para a gente sobre a estrutura analítica do projeto. Vocês prestem atenção nessa palavra, nessa expressão, porque da agora em diante ele passa a chamar a estrutura analítica do projeto de EAP. E a gente escuta muito falar por aí, EAP, 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 e que EAP, que diabo é esse EAP? Né? É a estrutura analítica do projeto, que é uma das ferramentas mais utilizadas para gerenciar esse escopo do projeto. E aí, em cima desse EAP, a gente percebe que o EAP nada mais é do que um diagrama, olha só, que define todo o projeto para a gente. A gente vê que a estrutura básica da EAP é essa, olha, projeto, as suas fases, fase inicial, a sua fase de desenvolvimento, e aí a gente volta aqui para a gente perceber, ele entra aqui, ó, nessa parte de ação e mensuração, tá bom? Então você percebe que esse é o primeiro nível do projeto, a primeira fase. A gente sabe que todo projeto ele vai desencadeando em diversos subfases que ele coloca para a gente. Eu achei muito feliz a colocação dele quando ele disse subfase, tá? Então, essa é uma estrutura, tá? Olha, alguns dos benefícios da EAP. Organiza e define o total do escopo do projeto, o escopo total. Pode ser fácil de compreensão. Subdivide o trabalho em partes menores, e assim fica mais fácil para você fazer o acompanhamento e até o desenvolvimento disso. Auxilia a definição dos recursos, estimativa de tempo e atribuição das responsabilidades. Provê a equipe com uma compreensão do projeto como um todo e do impacto que cada um deles pode sofrer ou pode provocar, né? E dá base para a estimativa de recursos, que é que eu vou precisar, quanto tempo eu vou gastar e qual o custo disso, certo? Vocês se lembram que a gente falou em algum tempo que todo projeto ele tem um tripé básico, que é o quê? O objetivo, tempo e custo. Aqui a gente vê isso, que ele está falando que essa parte ela é importante. Tá vendo? Quando ele fala que dá base para a gente estimar o tempo e o custo para esse objetivo do projeto. Tá ok? Bom, dando andamento então, a gente já vem para o planejamento do tempo. Vocês perceberam que eu falei para vocês que esse documento ele é um documento muito enxuto e é bem resolutivo? Olha só, no planejamento do tempo, ele fala para a gente que todo projeto deve ter seu tempo de execução controlado e monitorado. Isso é sem dúvida, porque tempo é dinheiro, né? O gerenciamento do tempo de um projeto vai desde a definição das atividades, passando pelo sequenciamento de atividades, definição de recursos, estimativa de duração, e até a construção de um controle
de cronograma, tá? Aí ele sugere para a gente, aqui, olha só, uma ferramenta mais utilizada para gerenciar o tempo do projeto é o cronograma. Olha só, ele dá até um exemplo aqui, tá certo? O caminho crítico é a sequência, estão vendo aqui o caminho crítico? É a sequência do tempo de execução, tá? Planejamento do custo. Quando eu falo de tempo, eu tenho que logo em seguida ver a questão de quanto é que vai me custar isso, tá? E aí ele vem que o gerenciamento do custo do projeto, ele preocupa-se principalmente com os custos do recurso necessário para completar as atividades do projeto. Deve-se identificar os custos financeiros para a execução do projeto, como mão de obra, material, fornecedor, equipamento, serviço e instalação, tá? Uma das técnicas do gerenciamento de custo é uma estimativa análoga em comparar os custos do projeto anterior com o projeto atual. Ou seja, eu utilizo o que eu gastaria com o projeto, que eu gastei com o projeto anterior com esse agora. Os projetos são similares? Eles têm escopos parecidos? São semelhantes? Geralmente nas indústrias, os escopos são muito semelhantes. Então é fácil eu fazer essa comparação, tá? E com isso fazer um benchmarking para saber qual foi o custo daquele benchmarking, a comparação, tá, gente? Entre esse custo e esse benefício. Se eu faço isso desse projeto A para o projeto B, se eles são semelhantes, eu posso fazer essa comparação, tá ok? E ele deixa uma nota aqui importante para a gente, vamos ver ela. Tendo em vista que a fonte de recursos financeiros do governo é a LOA, no caso que ele está falando, eu lembro que ele está falando da ENAP, tá? E da Escola Nacional de Administração Pública, deve-se conciliar o cronograma de desembolso do projeto ao orçamento aprovado para o órgão. Então, isso aqui é bem específico para a área pública, não tem a ver com a nossa área, porque a área pública, o tempo fiscal dela, o ano fiscal dela, finaliza todo 31 de dezembro. Tá? No caso de uma empresa, ele finaliza o ano fiscal, mas eu não necessariamente, uma empresa privada, eu não necessariamente paro o meu recurso, devolvo e para pegar aquele dinheiro de volta, que é o que acontece com a União, tá? Com estados e municípios. Beleza? Planejamento da qualidade. A qualidade em projeto busca a conformidade. Olha essa palavra aqui, ó. Conformidade dos produtos elaborados. Gente, quando eu falo em conformidade de produto, eu estou falando que todos os meus produtos são iguais. Então, eu posso pensar então que qualidade é sinônimo de padronização? Sim, posso e devo. Tá ok? Então, olha só. Com isso, essa fase do projeto, do planejamento do processo, é preciso compreender as necessidades das partes interessadas e identificar os padrões de qualidade relevante. Olha que coisa show de bola isso aqui, ó. Tá? A qualidade do projeto está intrinsecamente ligada ao nível de excelência do seu planejamento e à proposição do controle e à garantia das fases de execução e monitoramento. Beleza? Vamos andar então. Eita, professor, mas o trem vai render bastante? Não, gente, a gente já finaliza agora aqui, tá? Então, olha só. Quando eu faço o planejamento dos riscos, tá? Do meu projeto, eu tenho que fazer aqui uma identificação muito minuciosa de quais são os meus cenários e o que é que pode ocorrer nesse risco, tá? E aí, assim, para a construção de cenários, eu estou fazendo uma agenda com uma amiga minha, que ela é consultora externa, e essa amiga, ela trabalha especificamente com construção de cenários, tá? Então, assim, eu vou trazer ela para a gente fazer esse documento, fazer uma live, e aí eu queria que vocês participassem, só para vocês estarem sabendo um pouco mais e também conhecendo a Carol, que é, ó, show de bola, tá bom? Aí ele continua falando aqui, ó, segundo o PMBOK, o risco é um evento ou condição incerta que, se ocorrer,
provocará um efeito positivo ou negativo nos objetivos da empresa. Quer ver um risco de projeto? O que a gente está vivendo agora. Se eu estou com um cronograma apertado e de repente eu recebo uma notícia governamental que eu não posso mais ter relacionamentos humano externo, o que vai acontecer com o meu projeto? Parou. Percebeu um risco de baixa frequência, mas de alto impacto? Ou seja, qual era a possibilidade de ocorrer uma pandemia dessas no começo do ano? Nós não tínhamos nem noção disso. No entanto, agora nós estamos parados. Não é verdade? Então, olha só. E aí ele vem. Portanto, podemos observar que a definição do risco está intimamente ligada com o conceito de probabilidade. O procedimento é importante, de modo a buscar a redução e extinção dos riscos, aumentando as chances de projeto. Aí é hora da gente fazer o quê? Um planejamento de risco. E se acontecer uma outra pandemia? Eu vou levar a minha equipe toda para fazer home office. Bacana, é uma saída, né? Beleza? Planejamento de recursos humanos. Eu vou parar aqui, eu não vou falar sobre isso. E a gente finaliza aqui essa aula. Eu quero lembrar que até o item 2.6, gestão de risco, eu vou colocar uma atividadezinha para que vocês possam estar respondendo. Nada de bicho de 7 cabeças, tá? E vocês vão ter até o dia 22 para me responder, tá bom? Ou